28 de junho é uma data emblemática para Três Itilhas. Foi nessa data que, de forma inesperada, morre o fundador da cidade, o ministro Andreas Thaler. Agora, em 2019, faz exatamente 80 anos de sua morte. E para lembrarmos a trajetória deste visionário austríaco, a reportagem na Tropical FM conversa com um de seus bisnetos, o escultor tresitilhense Werner Thaler. Werner, muito obrigado por aceitar o convite e conversar um pouco sobre a história do ministro. Seja bem-vindo. Primeiro eu quero agradecer à Rádio Tropical e a tua iniciativa pessoal também, Milton, de pesquisar, de ir atrás desses assuntos, assim, do que faz memória à história da comunidade. Assim, eu sempre penso que uma comunidade tem futuro, tem um futuro pela frente quando ela reconhece o que fez no passado. Então, isso é uma coisa importante e justamente nessa data é uma data muito forte, né? A gente como familiar, né? Como descendente, mas eu acho que para a comunidade toda, porque aquele baque em 1939, né? Enchente, quando ele faleceu no acidente ali, ele pegou a comunidade toda, não só a família, obviamente muito forte. A minha bisavó na época, que estava com 10 filhos, o filho mais velho aí com 25 anos e os outros pequenos, mas a comunidade toda teve assim duras penas depois disso, tanto na parte de organização como a documentação nos anos seguintes. Então foi uma data assim muito forte para a cidade, né? Bom, nós estamos aqui nesse ambiente, nessa mesa, nessa sala. Aqui, Werner, era uma sala de reuniões. Nós estamos aqui na casa, hoje Museu de Três Itilhas. Aqui era a casa, nesse ambiente, onde era a casa do ministro Andreas Thaler, conhecido como o Castelinho. Agora, para conhecermos, lembrarmos um pouco mais daquela tragédia, como é que foi o enredo daquele acontecimento, Werner? Então, a enchente de 1939, ela está nos registros do século XX, aqui no sul do país. Teve a enchente de 39 e de 83, que foram enchentes marcantes. Então, não foi só aqui em Três Itilhas que teve dificuldades naquela época. A gente sabe dos registros de Joaçaba também. Mas o que aconteceu foi que eles tinham construído uma ponte. Nessa época, a comunidade estava com 6 anos de existência. Tinham construído uma ponte no Riacho Papuã aqui, e a água atingiu a altura da ponte, estava represando com troncos, e naquela noite, então isso foi à noite, já estava um aviso de alerta. Então o padre Reitmeier foi que deu alerta de que a água atingiu a ponte. E aí, além do meu bisavô, também vários outros dos colonos da época desceram até lá para tentar desmontar uma parte da ponte e que não acontecesse uma tragédia com as máquinas e com o material que eles tinham, a serraria e tudo que tinha assim de instalações estavam rio abaixo, estavam onde hoje é o bairro São José. Então eles queriam dar um jeito de não causar danos lá para baixo. E durante essa operação deles veio algum tronco maior e derrubou a ponte com o pessoal em cima. E aí aconteceu que dos outros, teve acho que mais 2 que caíram na água também, conseguiram se salvar, e ele foi arrastado pela correnteza e morreu ali, né? Tá certo. Werner, vamos recordar um pouco da vinda do ministro. Qual foi o fator que determinou que o ministro resolvesse, digamos, abandonar uma carreira promissora lá na Áustria naquela época? A gente sabe que havia uma crise bastante complicada economicamente falando. Isso foi um dos fatores que levou o ministro a trazer gente para o Brasil, mas o ministro ele fez algumas incursões na América do Sul, em vários países aqui, e decidiu por Três Itilhas. Werner, qual foi o fator que mais pesou pela escolha aqui em Três Itilhas? Então, as informações que a gente tem hoje, naturalmente, são informações que vêm de dados históricos, mas assim,
Você perguntou primeiro da época de lá, né? O meu bisavô, ele vinha de uma família agrícola e ele era também... A trajetória dele foi através primeiro da Liga dos Agricultores, depois sempre representando os agricultores no governo e por final, naquela época em que ele era ministro da Agricultura. Essa primeira república da Áustria, ela iniciou depois da Primeira Guerra Mundial. Isso foi um período que se chama inclusive a Depressão dos anos 30, não só na Europa, nos Estados Unidos também teve, mas a Áustria foi talvez o país mais afetado na Europa. A Áustria era um país grande antes da Primeira Guerra Mundial e ficou retalhado. Então, e aí os que mais foram, digamos... afetados aí foram os agricultores, porque as famílias eram grandes e não havia mais nenhuma condição de expansão, o país tinha sido reduzido. Então, a preocupação dele, desde o tempo que antes dele ser ministro, era o que vão fazer os filhos dos agricultores, né? E por isso que ele procurou, assim, possibilidades, primeiro na Europa... Mas era uma iniciativa dele própria, era uma iniciativa de governo, mas que virou, assim, um pouco de bandeira dele, achar lugar para os filhos de agricultores, né? E como na Europa não tinha chance, naquela época já havia o crescimento, o início do nacionalsocialismo na Alemanha, então havia uma pressão da Alemanha no sentido contrário contra a Áustria. E aí ele via a América do Sul como uma possibilidade melhor, por exemplo, do que outros que foram para a América do Norte. Então, as ideias que ele tinha inicialmente até eram bastante para o Paraguai, Chile, Argentina, embora ele tenha vindo primeiro para o Brasil para ver, mas porque o Brasil está geograficamente antes, né? Mas na primeira viagem ele esteve no Brasil e na Argentina. Inclusive nessa primeira viagem, nos diários, a gente tem os diários de viagem dele anotados. Ele passou aqui em Ibicaré, na estação, mas indo de Curitiba para a região no Rio Grande do Sul, ali acho que era Cruz Alta, que ele foi visitar uma colônia. Então ele passou por aqui, mas não chegou a ter interesse pela região, porque a região ainda estava muito pouco, digamos, desenvolvida e mesmo a questão dos terrenos que ele via em volta da estrada de ferro, né? Então e na segunda viagem ele teve no Brasil, depois na Argentina, no Chile e também um período mais longo no Paraguai. O Paraguai oferecia terras, mas eram terras, ele procurava terras mais altas, né? Então teve uma porção de fatores com que ele não tenha adquirido terras ou não tenha feito contratos lá na Argentina. Na Argentina e Paraguai, as regiões mais oferecidas eram regiões quentes. No Chile, os terrenos já estavam muito caros, digamos, para que viessem os agricultores, né? E essa oferta, aqui no Brasil ele visitou vários lugares, mas essa oferta do terreno de Três Ilhas veio posteriormente até. Quando ele já tinha visitado outras regiões, ele recebeu através de um cônsul que morava em Joaçaba, o seu Walter von Schuschnigg. Esse mandou para ele documentos de que existia uma gleba grande de terreno mais de altitude, que é aqui em Três Ilhas, que estava disponível a um preço muito bom para a época e que, digamos, juntava alguns dos fatores que ele imaginava que seriam interessantes. E aí teve inclusive uma coincidência de uma flutuação cambial, uma desvalorização de dinheiro brasileiro que permitia que naquele momento fosse comprado mais terras. E aí ele optou por esse terreno aqui. Então foi o fator econômico que pesou bastante naquele momento. Sim, o fator econômico e muito a questão de altitude, que ele não queria terras baixas e quentes, porque ele tinha muito medo das doenças tropicais, digamos assim, era tudo pessoas das montanhas. Então ele sempre procurava terrenos que estivessem, digamos, nessa faixa de altitude para cima, né? Então eu não sei se digamos hoje é mito ou se é fato, de que ele foi ver o cemitério da época que já tinha nessa redondeza no povoado e
pelo que eu sei, é que tinha poucas crianças que haviam morrido, a taxa de mortalidade infantil era baixa. Isso também teria pesado na escolha. É fato ou é mito? Não tem tanto registro histórico disso, mas eu também tenho isso pelo meu avô, pelo tio Germano e a tia Quisela, que tinham assim um contato muito próximo dele, que tinham convivido com ele. E essa preocupação de fato existia com a mortalidade das crianças, ou seja, e eu não digo que tenha sido só aqui, mas ele percebeu que nas regiões baixas, justamente nas regiões quentes, aí na região do Rio Uruguai, do Rio Paraná e para baixo, de que havia muita mortalidade infantil, ou seja, isso é muito fácil de olhar a proporção de túmulos de crianças. Então ele observava isso nessas viagens dele, sim. Tá certo. Agora, Werner, o número de imigrantes que vieram de todas as levas que vieram, mais ou menos em torno de 700 pessoas. Mas o projeto do ministro era de trazer muito mais gente para cá, de até 30 mil pessoas. De fato, o projeto de Três Itilhas da imigração aqui, ele foi interrompido, não propriamente pela morte do ministro André Stahler, mas já antes disso, em março de 38, a Áustria anexou a Alemanha. A Alemanha anexou a Áustria. Então, e no momento em que houve essa anexação, foi proibida toda e qualquer saída de pessoas da Áustria, no caso, né? Então, bloqueou ali, e então esses primeiros anos aqui em Três Itilhas eram assim para fazer um plano piloto, fazer uma comunidade que pudesse receber mais gente, né? Então, de fato, esse bloqueio houve, né? E até... Então, em 38, quando foi... Até então ainda vinham pessoas... Sim, tanto que havia pessoas com passagem comprada já. Tinha mais um que chamava assim os navios, né, as levas de imigrantes, os grupos. Havia um grupo já formado com passagem comprada para vir em 38. Né? E não veio. E não veio mais. E aí... Isso até ocasionou que teve famílias que ficaram divididas. Teve gente que depois foi embora daqui porque os familiares não puderam vir, ou gente, por exemplo, que veio solteiro e a noiva vinha depois, ou a esposa vinha depois. Então, teve alguns casos assim de famílias que ficaram separadas e que tiveram que voltar as pessoas daqui ainda. Né? Sim. Werner, 80 anos depois da morte do ministro, olhando para trás a história toda, qual o grande legado que o ministro André Stahler deixou para a comunidade três-itilhense? A gente sempre tem que pegar junto com ele. Eu vejo essa data de 80 anos da morte dele, ela significa também a data de morte de muita gente que também lutou por Três Itilhas. Digamos assim, o projeto inicial, de fato, foi uma coisa muito pessoal dele, esse planejamento, essas viagens anteriores, a divulgação, buscar financiamento lá na Áustria era uma coisa muito dele, mas aí nessa época então já havia uns anos de trabalho de muita gente que também morreu, e morreu anonimamente nessa época, entende? Tem gente que morreu antes dele e que a gente não lembra, então tem esse lado que a comunidade toda tem o legado, mas eu acho que assim... Mas a morte do líder é sempre mais emblemática. É a que carrega, mas eu acho que a gente tem que lembrar nessas datas, a gente tem que lembrar também aqueles que morreram sem que o nome seja lembrado. Porque o líder não faz nada sozinho. Exatamente, então, o que eu acho que a gente carrega, assim, de Três Itilhas, que talvez seja uma das coisas boas que nós temos hoje, que você, por exemplo, você não nasceu em Três Itilhas, mas você nota que você também aderiu um pouco ao jeito do trabalho voluntário, do idealismo, de fazer coisas pela comunidade. Então, da parte dele propriamente, ele não precisava, na época, da baixa do ministério para vir para cá. Ele tinha um sonho de acompanhar, de ver como isso evoluía,
mas na época a mídia, digamos, a oposição, em todo lugar onde tem política tem oposição, claro, passou a duvidar de que ele estava querendo mandar na época que se diz assim, os sem terra, os que estavam sem condições para o fim do mundo e que não poderiam mais voltar. Então, por uma questão assim de idealismo dele, ele disse, não, pela minha palavra eu vou junto, então eu vou ser o primeiro aí, né? Então, e essas coisas a gente carrega um pouco mesmo essa coisa de fazer coisas de maneira organizada, que Três Itilhas tem um pouco de diferencial nesse ponto em relação às outras colonizações, de vir organizada. Eu acho que a gente carrega essas coisas assim de idealismo, de amor à causa, de amor à cidade, de morrer pela cidade. Então, acho que tem um pouco disso em muita gente em Três Itilhas hoje, no espírito coletivo, não só das pessoas que nasceram em Três Itilhas, de pessoas que vieram e aderiram a esse projeto dele, que inicialmente era dele, né? Certo. Agora, Werner, o ministro André Stadler tem o reconhecimento, na sua opinião, você que é descendente, você que é bisneto, aliás, do ministro, a comunidade reconhece esse legado, esse trabalho, essa iniciativa do ministro? Você vê assim? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que é óbvio, a cada ano que se passa, é mais importante fazer memória à história, entende? A história vai se afastando. Até poucos anos atrás, a gente conversava com pessoas que estiveram aqui, que vieram aqui na casa nesses dias. E sentaram ao redor dessa mesa? Que choraram aqui, entende? Então nem precisava se fazer, digamos, tanta memória, a data, essas coisas assim, mas nós estamos chegando aí perto de um século, né, de que isso aconteceu, e se a gente quer que os nossos filhos tenham uma cidade com raízes, com história, então cada vez fica mais importante que a gente mantenha esses registros, que a gente reconheça não só o trabalho dele, como também de tantos outros que trabalharam e que não viram Três Itilhas dar certo, aqueles que morreram, eu acho que eu comentei no ano passado contigo, que com a morte dele houve um problema muito grande de inventário, que as terras de Três Itilhas ficaram bloqueadas, então as escrituras ficaram bloqueadas, né? Então as escrituras foram liberadas lá no ano de 1955 e aí passou por um processo ali de intervenção primeiro do governo alemão, depois intervenção do INCRA, do governo federal aqui, e teve muita gente que morreu, digamos, nesses anos aí, de 1939 ou de 38 até os anos 60, 70, onde não se sabia se isso aqui ia dar certo, se isso daqui não ia sumir daqui a pouco. Então teve gente que não viu Três Itilhas dar certo, né? Agora, Werner, nós temos hoje a praça, tem um nome, Praça Central tem o nome do ministro, inclusive tem um monumento que o senhor mesmo fez, não é? Lá no centro da praça, mas lá na ponte, onde houve a tragédia, eu pelo menos não vejo nenhum. O senhor disse que tem um marco mais para cima, mas na ponte mesmo propriamente não tem nenhum marco, nenhum monumento. Inclusive existe um projeto hoje que eu sei, um projeto para fazer uma cobertura na ponte. Não devia ter algum traço lá para marcar, olha, aqui foi onde o ministro morreu. Eu acho que aquela iniciativa que existe aquela pietà num tronco ali, mas é na esquina próxima à ponte, que o Godofredo fez na época, já foi para marcar esse lugar, né? Mas como você falou... Eu mesmo não sabia que era exatamente, para isso. E então, se for feito algo na ponte, eu acho que aí é a hora certa de se investir um pouco e fazer ali algum lugar realmente que faça a memória, entende? Porque é a história de Três Itilhas, né? Então, eu acho que essa seria a oportunidade assim de se fazer um projeto que englobe já nesse incremento aí na ponte, que englobe um pouco de registro para isso. É muito interessante, eu acho que inclusive assim, nós vivemos numa cidade turística e de turismo cultural. Então a história é que dá autenticidade à cultura. Três Itilhas, se tem turismo, de alguma forma é porque a nossa cultura é autêntica, né? Então as pessoas que vêm para cá,
elas têm vontade de conhecer essas coisas, o que aconteceu, onde aconteceu, né? Então eu acho que é interessante tanto para a comunidade como para quem visita Três Itilhas também. Werner, para encerrarmos a nossa conversa, na sua opinião, se o ministro pudesse estar hoje aqui em Três Itilhas, ver Três Itilhas, o que será que ele diria? Olha aí, que pergunta interessante, né? Um dia teremos essa resposta, pois né, Milton? Mas é um questionamento assim, eu muitas vezes penso, e hoje foi curioso isso, quando eu entrei aqui, que você convidou para a gente vir aqui e conversar aqui no museu, quando eu entrei eu justamente pensei nesse aspecto, mas eu acredito que de alguma forma ele esteja vendo isso, e eu acho que cada vez que a gente faz uma coisa com autenticidade, com verdade, com amor pela cidade, é alegria para os antepassados, né? Eu acho que isso aí, qualquer pessoa que vê o seu esforço de alguma forma sendo tocado em frente, isso, eu acho que essa parte ele se alegraria, né? Você se emociona em falar isso, né? Me emociono, não tem nem dúvida. Se eu penso nessa mesa aqui, há exatamente 80 anos, o que se passou e o que era, né? Então a gente tem essa força de comunidade e de família, né? Bom, eu acho que ele diria, como todos, eu que não sou três-itilhense, mas sou hoje três-itilhense de coração, eu acho que ele diria, vendo tudo isso, tenho orgulho disso. Que bom, eu acho que talvez ele diria isso, né? Esperamos que sim, e saberemos um dia. É verdade. Tá legal. Werner, muito obrigado pela conversa. Milton, né? Tá legal, obrigado pela iniciativa também do Memória Histórica. Eu acho que é aquele trabalho que você fez no ano passado, mas isso aí vai somando. E assim, eu queria colocar também à disposição de quando você ou alguém precisar. Quando a minha avó faleceu, o meu avô já tinha pedido isso, meu avô faleceu há mais tempo, mas a minha avó pediu que eu guardasse as originais dos documentos de família. Então, se alguém precisar para qualquer registro histórico, digamos, um historiador, uma pesquisa de documentos originais da imigração, eu tenho as matérias de jornal da época, eu tenho os diários, esses documentos assim, eu tenho guardados. E é claro que hoje em dia eu não tiro da minha mão, mas muita gente já veio lá e digitalizou documentos, então hoje você fotografa um documento e está resolvido. Então esse material é um material que eu guardo, mas eu acho que é um material da comunidade, então coloco à disposição de quem precisar de um material assim, que me procure, que eu abro a minha casa com gosto para isso. Tá certo. Tá legal? Ok, assim conversamos com o Werner Thaler, escultor que é bisneto do ministro Andreas Thaler. O pessoal chama de ministro, simplesmente assim, né? Acabou o ministro, ficando né? Isso, Então a gente contou a trajetória do ministro, porque exatamente nesta sexta-feira faz 80 anos de sua morte. A você que nos assistiu, muito obrigado e até a próxima. Tá bom, obrigado mesmo também.